Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e tudo que falaram depois da partida, da derrota por 2-0 por The Strongest lá na altitude. Renato e os jogadores conversaram com a imprensa. Antes, deixa eu te perguntar, tu já pagou teu IPVA? Tu sabia que se tu não pagou IPVA, os caras vão te parar numa blitz, tu vai te incomodar, vão guinchar teu carro? Baixa agora, zapeia aqui na descrição no primeiro comentário e aí pesquisa pela placa do teu carro quanto que tu tem pra pagar. Na hora do pagamento, eles parcelam em 12 vezes no cartão de crédito pra ti. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto. Isso vai ser lá na hora do pagamento. Então baixa, dá uma olhadinha e se quiser se sentir confortável, pode pagar o IPVA porque é tranquilo por lá. Gente, olha só, Renato disse que colocou reservas porque é pago pra pensar. Ele disse, olha, tem jogos, 5 jogos mais da Copa Libertadores da América e só mais uma do Gauchão. E é uma final, é uma decisão. Ah, mas ele poderia ter trazido 2 ou 3 jogadores. E se eles se machucam? E se esses jogadores vão pro DM, o que ele faz? Então preferiu deixar seu time descansando, tudo mais, pensando na decisão e depois, com o tempo, faz a recuperação da campanha na Copa Libertadores. Renato disse que não sabia se ia ganhar com titulares, que vários outros times já foram com titulares em outros momentos e acabaram não conseguindo o resultado, então não tem muito o que fazer. Se tivesse que fazer, tudo de novo faria a mesma logística. Afinal de contas, o Renato também disse, olha, se a gente tivesse empatado ou vencido, não está falando que a logística gremista tinha sido maravilhosa. Então não é por isso. Falou, inclusive, que alguns jogadores ainda estão sentindo o fato do gramado do Juventude ser duro, ser pesado, e que alguns estavam com dores musculares. Então não tem o porquê voltar a vir para cá. Acredita que a estratégia não deu tão certo no primeiro tempo, já falando especificamente sobre a partida, porque ele tinha recuado o seu time, colocado todo mundo um pouquinho mais para trás, pensando o seguinte, olha, não vou sair a la louca, né, para tentar decidir um jogo fora de casa, assim, desse jeito, na altitude. Então vou jogar mais recuado para não ficar correndo atrás dos caras e cansar. Só que eles conseguem um gol logo no começo do primeiro tempo e aí eles se sentem mais confortáveis. Na segunda etapa, tinha só mais 45 minutos, ele tinha que arriscar, adiantou o time, adiantou a marcação e consequentemente jogou melhor. Mas o problema é que quando o Grêmio estava jogando melhor, toma o 2-0 e aí as coisas complicam. Tanto o Dodge, que estava ao lado do Renato na entrevista coletiva, quanto o próprio Renato, ele falou o seguinte, olha só, não é desculpa. Absolutamente não é desculpa o fato do Grêmio ter perdido o jogo por conta da altitude. Não foi só altitude. Muita gente disse, ó, não foi, dava pra fazer mais. O Dodge disse isso, o Renato disse isso. E em certo momento ele dá mais um recado, mais uma luz alta. Ele disse, olha, se é verdade que os jogadores estão olhando aqui, se tem jogador que não tá rendendo, o treinador tá vendo. A fila anda e vai andar no futebol. A fila anda e vai andar. Bom, o Natan Pescador vai ter que andar essa fila pro Natan Pescador. Se o Renato for colocar em prática, o recado talvez seja para esse jogador que todo mundo viu que não conseguiu jogar bem. Mas é interessante o treinador dizendo que não é necessariamente uma desculpa. Aí nós vamos nos jogadores. O Duqueiroz foi o cara que falou com a transmissão. Ele falou, olha, eu não senti tanto a questão física, falou mais que a bola era muito mais rápida do que ele estava acostumado a jogar. Mas que ele, Duqueiroz, a parte da derrota, que obviamente ele não gostou, ele estava feliz porque era o seu segundo jogo como titular e que ele fez uma boa atuação. A gente vai até discutir que o Duqueiroz era o cara que estava na marcação do cara que entrou na área como surpresa no primeiro gol, mas enfim, ele de fato foi elogiado para todo mundo. O Galdino acredita que foi um primeiro tempo ruim, um segundo tempo melhor, que o Grêmio teve uma melhor atuação e que por isso poderia ter conseguido alguma coisa. O Marquezinho também falou com a transmissão e disse que tinha chegado lá com a ilusão, ilusionado, iludido, que é uma expressão que as pessoas que confundem que para a Argentina é meio que tá numa expectativa, né? De conseguir alguma coisa e que sai de lá muito frustrado, primeiro jogo de Libertadores, ele achava que poderia ter sido melhor. E algo parecido foi dito na zona mista, já na saída do estádio, pelo Natan, o zagueiro, não o Pescador. O Pescador não falou com a imprensa, dizendo que, olha, o Natan que estava ao lado do Gustavo Martins, dizendo que eles ficaram com uma sensação de que dava para ter feito mais, que os gols só aconteceram por falhas individuais do Grêmio, que de alguma maneira os jogadores sentiram muito mais a velocidade da bola do que da parte física. Teve alguns que tiveram tontura, um pouquinho de dor de cabeça, mas que a bola rápida acabou prejudicando muito mais do que necessariamente essa outra parte.
O Fábio, capitão dessa noite, né, também foi mais ou menos essa linha. Foi a primeira vez que ele jogou na altitude, disse que ele não sentiu nada físico, que apenas a velocidade da bola, o toque era muito mais, o passe dos caras era muito mais dificultado, a maneira de tocar na bola, porque era realmente uma situação diferente que eles não estavam acostumados. Mas basicamente o Dodge, ao lado do Renato, fecha tudo que eu estou dizendo aqui, que todos os jogadores do Grêmio meio que caminharam por essa linha. A altitude não foi desculpa, o Grêmio tinha condições de fazer mais. Isso foi falado pelo Dodge, foi falado indiretamente pelo Marquezin, foi falado indireta ou quase que diretamente pelo Natan, zagueiro, que dava, quando ele fala que dava para fazer mais, e pelo Renato na entrevista coletiva, porque tem um certo momento que o Renato fala, eu concordo com o Dodge, a gente poderia ter feito melhor e não conseguimos, mesmo apesar da altitude, mas a justificativa do treinador fiz e faria de novo, porque tem decisão do Gauchão. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.